Olá, pessoal! Nessa nossa segunda semana, conforme o guia de estudos, a proposta de trabalho é a gente estudar um pouco sobre os avanços educacionais dos surdos. Então, coloco para vocês assistir a apresentação da semana 2, estudar o capítulo 1 da apostila Fundamentos de Educação dos Surdos, né, os avanços educacionais, e também uma leitura complementar, que seria o texto das principais metodologias utilizadas na educação dos surdos no Brasil. Por fim, a gente tem essa semana o nosso questionário 1. Esse questionário 1, ele é os conteúdos da primeira semana e da segunda semana também. Esse primeiro questionário, ele tem 2 tentativas e a nota maior é a nota que fica para vocês. Então, acessem o questionário, respondam, tá? Leiam, quem não leu, os materiais da primeira e agora da segunda semana, para poder, então, estar respondendo esse questionário, ok? Então, vamos para o conteúdo dessa semana. Eu vou estar explicando para vocês sobre os avanços educacionais dos surdos do capítulo 1, que é aquilo que a gente vem estudando essa semana. Então, nós temos em 1560 Melchior de Yebra, que foi um monge franciscano de Madrid, que foi o primeiro a escrever um livro chamado Repungium Firmorum, que descreve e ilustra o alfabeto manual da época, publicado 7 anos após a morte dele. Yebra usava o alfabeto manual para finalidades religiosas, ao promover entre o povo surdo a compreensão de matérias espirituais. Nessa época, só os surdos que conseguiam falar tinham direito à herança. Então, veja só, aqui a gente tem o primeiro alfabeto manual. Olha que interessante, né? Então, o primeiro alfabeto manual que se surgiu ainda entre os monges, né? Veja só como que eram as letras, né, do alfabeto manual. Algumas até parecidas com o que nós temos hoje, né? Mas tudo era muito ainda antigo, arcaico, né? Veja que até os desenhos das mãozinhas, né, um pouco estranhos ainda, né? É algo bem assim artesanal, parece, né? Então, esse era o primeiro alfabeto manual que se teve. Em 1579, o nome dactilologia, né, que na época se escrevia com C, foi inventado por Saboret de Fontenay, aluno surdo. A partir daí, o alfabeto manual foi introduzido em vários países com modificações de acordo com a ortografia linguística e cultura de cada país. Então, veja só, a soletração que a gente fala em português, né, quando a gente soletra as palavras, na Libras a gente chama de dactilologia. Então, por exemplo, o alfabeto A, M, O, R, amor, que seria em português a soletração para Libras, né, quando a gente usa a língua de sinais, é a datilologia. Então, A, M, O, R, amor, datilologia. Onde a gente usa a datilologia, né? Geralmente para a gente estar soletrando nome de pessoa, né, sobrenome, locais, nomes técnicos, né? Então, por exemplo, para dizer o meu nome, né, esse sinal de nome, eu faço o M, o I, o L, o E, o I, o D e o E, Milete, né? E eu faço o meu sinal, que é esse aqui. Lembra que na aula passada a gente falou que algumas pessoas recebem um batismo em língua de sinais, que seria o sinal, aquilo que identifica ela, né? Então, esse aqui é o meu sinal de professora Mileide, né? E que as pessoas que já foram batizadas pelos surdos têm os seus sinais. E se você ainda não foi batizado, pede para um surdo te batizar. Quem pode batizar é só o surdo. A comunidade surda é que batiza as pessoas e dá um sinal para elas. O mais conhecido alfabeto manual foi o sistema de memória de mão antigo, com 3 variantes, originalmente publicado no Devassa de Fers Memory em Veneza. Olha só, esse então é um outro dicionário, né? Um outro alfabeto manual que veio surgindo, mas ele era 3, ou seja, 3 configurações de mão para representar uma letra. Configuração de mão é a maneira como a minha mão fica quando eu faço um sinal. Então, para representar o I, você tinha 3 formas. Então, as 3 formas da mão para representar uma letra. Igual o L, olha só, o L representava assim, representava assim, representava assim. Então, 3 maneiras que a sua configuração de mão tinha que estar para representar uma letra. Depois, em 1584, a gente tem o Pedro Ponce de León. Pedro Ponce de León é um nome muito importante para
para a história da educação dos surdos. Pedro Ponce de León, ele foi um monge católico de ordem dos beneditinos, que ele inicia mundialmente a história dos surdos, tal como conhecemos hoje em dia. Porque além dele fundar a primeira escola para surdos em Madrid, ele também dedicou grande parte da vida dele para ensinar os filhos surdos de pessoas nobres. Então, nobres esses que de bom grado lhe carregavam os filhos para que pudessem ter os privilégios perante a lei, porque assim como eles eram educados, daí eles tinham direito às leis, né, aos direitos civis, né? Então, Pedro Ponce de León, ele desenvolveu o alfabeto manual, que ajudava os surdos a soletrar as palavras, né, da tecnologia, né? E ele também defendia a ideia de que esse alfabeto manual foi baseado nos gestos criados pelos monges que comunicavam entre si dessa maneira pelo fato de terem feito o voto de silêncio. Então, Pedro Ponce de León, ele funda a escola para surdos, ele alfabetiza os surdos por meio do alfabeto manual. Entretanto, ele faz esse trabalho somente para os nobres, né? Então, aqueles que não tinham condições financeiras ainda continuavam à margem da sociedade, porque Pedro Ponce de León tratava das crianças que eram nobres, né? Da nobreza. Onde se constitui uma escola para surdos em seu próprio monastério, e ele utilizava para educar seus alunos um alfabeto bimanual. Então aqui a gente não tem mais o tri, né, que eram 3 mãos, né, 3 tipos de mão. Agora a gente tem esse alfabeto que ele utilizava que era bimanual. Por que bi? Porque usava as 2 mãos, né. Olha só que interessante. A letra B mesmo, olha como que ele fazia a letra B. Né? Então usavam as 2 mãos, por isso que é bimanual. No entanto, dessa forma, com o alfabeto bimanual, o estudante aprendia a soletrar letra por letra qualquer palavra, mas não a se comunicar. Então, até tem um dos mitos, né, da língua brasileira de sinais é achar que o alfabeto manual é a Libras. E não é. O alfabeto manual faz parte da Libras, mas não é baseado somente nisso. Para se comunicar, a gente tem que ter os sinais, né? Tem que ter os parâmetros linguísticos que a gente fala, né? Que é a expressão facial, a expressão corporal, o movimento, orientação da palma da mão, ponto de articulação. O alfabeto manual, ele faz parte da língua de sinais, mas não é baseado só nisso. Mesma coisa que dizer que português é só o alfabeto. Não é, né? A gente tem toda a nossa expressão, toda a sintaxe, a semântica, a morfologia, a fonologia, que são os estudos que fazem parte da nossa língua, né? Então, infelizmente, Ponce de León, ele ensinava muito a soletração. Você imagina, você fica só soletrando letra por letra, né, para constituir uma frase e tal. Então, realmente, era muito difícil aprender dessa forma. Aqui a gente tem o alfabeto. Em 1620, a gente tem Juan Pablo Bonnet. Juan Pablo Bonnet, aproveitando o trabalho que foi iniciado por Ponce de León, né, ele foi um estudioso dos surdos e seu educador. Escreveu sobre as maneiras de ensinar os surdos a ler e a falar por meio do alfabeto manual. Então, desenvolvia a oralização. O que seria a oralização, né? A oralização é quando se tenta fazer com que o surdo consiga falar. Então, a gente vai perceber que o método oralismo é quando busca-se que o surdo consiga falar. Né? Então, a oralização, o oralismo, é por meio do desenvolvimento da fala. Brunet proibiu o uso da língua gestual, optando o método oral. Então, esse método oral, também chamado de oralização, oralismo, é uma filosofia educacional, em que busca levar o surdo a falar, a desenvolver a fala. É incumbido de educar o filho surdo, incumbido de educar o filho surdo de Juan Fernández de Velasco, o jovem Luiz Velasco, tendo executado este feito com sucesso. Bonnet passou a se dedicar à elucidação dos mistérios da fala e aos segredos do som, das letras e das estruturas gramaticais e fonéticas, com o objetivo de fazer com que as crianças conseguissem ler e até falar com maior facilidade. Então, Bonnet era um defensor do método do oralismo, que buscava com que os alunos surdos, né, desenvolvessem a fala, a oralização. Aí a gente tem a figura do João Bové, de 1644, que foi um médico inglês, que acreditava que a língua gestual deveria possuir um lugar de destaque na educação para os surdos. Foi o primeiro a desenvolver um método para comunicar com os surdos e publicou vários livros que realçam os de gestos. Veja só, esse nome, língua gestual, essa palavra gestos, né?
Eles dão aqui porque era o termo que era usado antigamente, né? Hoje a gente não usa mais língua gestual, a gente não usa mais o termo gestos. Hoje é sinais e língua de sinais, né? Também a literatura antiga trazia linguagem de sinais. A gente também não usa. A Libras é uma língua, né? Linguagem é tudo que se pode comunicar, né? Então, quando você vai passar no trânsito ali, que você vê o semáforo e tá verde, você sabe que você pode passar. Se tá vermelho, você sabe que você tem que parar. Então, ali é uma forma de comunicação, mas não é uma língua, é uma linguagem, uma forma de comunicação. Língua tem uma estrutura, tem regras, tem uma gramática, tem dicionário. A Libras tem dicionário, a Libras tem uma gramática, então ela tem regras. Então a Libras, ela não é linguagem, a Libras faz parte da linguagem, porque faz parte da comunicação, mas ela é uma língua. Então hoje a gente não usa mais gestos, a gente fala que são sinais, né? Não são gestos nem mímicas, são sinais. Em 1959, John Vallis, educador de surdos e estudioso da surdez, depois de tentar ensinar vários surdos a falar, ele desistiu desse método de ensino, dedicando-se mais ao ensino da escrita. Ele usava gestos no seu ensino, considerado fundador do oralismo na Inglaterra. John Vallis também acreditava que a oralização, que o oralismo, que o surdo buscasse falar era o melhor método. Mas com o tempo ele percebeu que não estava dando muito resultado e resolveu deixar de lado essa filosofia educacional. Por fim, em 1755, nós temos Samuel Heinecke, que foi considerado o pai do método alemão, e a gente fala que é o oralismo puro, né, que é de fato só buscar desenvolver a fala na criança surda, né, que ela desenvolva então a comunicação verbal. Ele iniciou suas bases nessa filosofia, né, do oralismo, filosofia oralista, ensinou vários surdos a falar, criando e definindo o método hoje conhecido como oralismo. Na Alemanha, em torno de 1778, o professor Heinecke funda a primeira escola do oralismo puro na Alemanha. Porém, sua escola tinha apenas 9 alunos. É que assim, o surdo pode falar? Sim, se ele não tiver nenhum impedimento ali no aparelho fonador, né? Porque a fala ela não depende só de um órgão, só das cordas vocais, por exemplo. Ela depende de todo o aparelho fonador, desde lá do esôfago, né? A gente depende de vários órgãos para a gente desenvolver a fala. O surdo, lógico, que vai ter mais dificuldade de desenvolver a fala porque ele não escuta, né? Então, não tem essa percepção. Mas, se tiver um acompanhamento com fonoaudiólogo, principalmente, né, um pedagogo, há surdos que conseguem falar. Inclusive, há surdos oralizados, que se você fala com eles, né, que eles fazem leitura labial, você acha até que eles não são surdos, né, de tão bem que se desenvolve a fala. Tem uma entrevista que a gente consegue ver até no YouTube, né, eu vou disponibilizar. Posso disponibilizar o link para vocês, se vocês quiserem, é da Sueli Ramalho, né? Mas se digita lá no Google, já aparece Sueli Ramalho. Ela é uma surda oralizada, né? Se você vê ela falando, você acha que ela não é surda, porque ela consegue se comunicar muito bem. E há outros surdos que conseguem desenvolver a fala, se tiver um acompanhamento, né? Mas a questão aqui é que o oralismo, ele queria impor somente a fala, né? Sem olhar para a particularidade da língua de sinais, né? Que é a língua do surdo, e essa que é a situação. E aí a gente tem em 1759 o Charles Michel de Lepé. Lepé, ele ensinava aos surdos, né, a se comunicarem. Numa primeira fase, os surdos, eles eram ensinados por motivos religiosos, né? Porque naquela época, a gente já comentou, os surdos não tinham direito aos sacramentos. Por quê? Porque não conseguiam se confessar, não conseguiam se comunicar com o padre, então não tinham direito aos demais sacramentos, né? Então, era por motivos religiosos primeiro que Lepé começou a ensinar os surdos a uma comunicação. Então, ele passou a ser repudiado pelos educadores oralistas, porque ele não defendia o método do oralismo. Lepé não defendia que o surdo deveria falar, mas sim que se comunicar na maneira que adentrasse a particularidade do surdo, que é a visoespacial, né? Que é a fonte de comunicação, onde a modalidade, aonde a gente consegue perceber que o surdo, de fato, tem a sua comunicação por meio da modalidade visoespacial, que é a língua de sinais. Então, Lepé iniciou e manteve contato com os surdos carentes que viviam pelas ruas de Paris. A partir desse convívio, ele procurou aprender seus meios de comunicação. Ele transformou sua própria casa em uma escola para surdos carentes, ensinando através da combinação da língua de sinais e da gramática francesa sinalizada, denominada sinais metódicos. Então, Lepé, ele foi muito importante, porque foi o professor que ensinou os alunos surdos, né?
Diferente do Ponce de León, ele atendeu as crianças carentes. Então, Ponce de León atendia a nobreza. E Lepê atendeu aos carentes, aqueles que não tinham condições, ele atendia e acolhia todos os surdos e ensinava. Inclusive, na sua própria casa, ele montou uma escola, né? Lepê, ele fundou a primeira escola pública para surdos em Paris, que foi o Instituto Nacional de Surdos Mudos em Paris. Então, Lepê é uma figura muito importante na educação dos surdos, né? Ele funda a primeira escola pública, ou seja, para qualquer pessoa surda que queira aprender, que queira ter acesso à educação, ele fundou essa primeira escola, que foi chamada de Instituto Nacional de Surdos Mudos, em Paris. E é importante falar isso, que os surdos mudos eram uma nomenclatura que se utilizava na época, essa nomenclatura de surdos mudos, era utilizado sim, mas só que hoje não se usa mais. Não se usa mais a nomenclatura surdos mudos. Também, qual que é a terminologia que a gente usa? Apenas surdos, né? Então, surdos mudo também é algo que não se usa mais para se referir, né, à comunidade surda. Hoje, qual a terminologia que a gente usa? Surdo, né? Surdo é a terminologia, a nomenclatura que a gente usa para se referir aos surdos, né? Então, os surdos de maneira geral. Então, nada de mudinho, nada de surdo mudo, a gente ainda vai encontrar na literatura, sim, mas é algo que não se usa mais. Algo que está em que não, igual portador de necessidades especiais, né? Que se falava, ninguém porta alguma coisa. A gente não usa mais essas nomenclaturas, né? Importante a gente estar ciente daquilo que vem, então, como literatura. Então, seus principais feitos foi a criação do Instituto Nacional de Surdos-Mudos em Paris, né? Que foi a primeira escola de surdos do mundo, né? A primeira escola pública do mundo. Foi também muito importante o reconhecimento do surdo como ser humano, né? Como ser humano. Porque antes o surdo era visto como um ser excluído, né? Um ser que não tinha seus direitos garantidos, e agora ele é visto como um ser humano. Reconhece que ele tem uma língua, né? Então, esse marco do Instituto Nacional de Surdos Mudos foi muito importante, porque mostra que o surdo é reconhecido como ser humano, que o surdo tem direito a uma língua, que o surdo tem o direito de se reconhecer, né, enquanto pessoa. E aí começa a ter esse olhar mais humano para o surdo, que ele de fato consegue aprender, que de fato ele tem uma língua, né, e assim por diante. E além disso, ele tem a adoção do método de educação coletiva, que não fica olhando só para o indivíduo em si, mas que busca essa coletividade, né, para que de fato a educação possa acontecer. Que é um pouco também o viés da inclusão, né, apesar de estar nos primórdios ali. Além disso, né, o reconhecimento de que ensinar o surdo a falar seria uma perda de tempo, né? Antes devia-se ensinar a língua gestual, né? E publicou o primeiro dicionário de sinais. Então, o Lepê, ele percebe que a língua do surdo é a língua que merece ser aprimorada, que merece ser estudada. Então, a partir disso, ele começa a criar metodologias de aprendizagem da língua de sinais, né? Então, o Lepê, além de ser um professor, ele com certeza foi uma pessoa que ajudou muito nos estudos educacionais dos surdos, né? Ele vê a língua de sinais como, de fato, um mecanismo de aprendizagem do surdo, como língua deles. Então, Ponce de León foi importante? Foi, mas ele ensinava só os surdos nobres, né? E ele não tinha esse olhar para a língua de sinais, né? Ele buscava mais o alfabeto manual, fazia mais uma soletração, que seria a datilologia. Lepê não. Lepê, além de criar a primeira escola pública para surdos, né, em Paris, ele tem esse olhar para a língua de sinais, né, cria o dicionário de língua de sinais e, sobretudo, esse olhar do surdo, né, que a gente começa a perceber que o surdo é um ser humano, né, começa a ter esse novo olhar para ele. Em 1789, Lepê morre e, na ocasião da sua morte, já havia fundado 21 escolas para surdos na França e na Europa.
Então, veja como foi importante Lepê para a história, né? Na data da sua morte, além de ele ter sido fundador da primeira escola pública, na data da morte dele, ele já tinha fundado mais 21 escolas, né? Então a gente percebe que, de fato, o método de Lepê foi o método que mais agradou aos surdos, né, para se desenvolver o aprendizado deles. E foi, claro, um ponto de partida, sobretudo para a educação pública para os surdos. Então, Lepê, ele fundou 21 escolas para surdos na França e na Europa, e atualmente, então, claro que as escolas ainda permanecem, né, buscando ao longo dos anos aí se evoluindo, mas a gente tem atualmente o chamado de Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. Então, como eu falei para vocês, mudou a nomenclatura, né, era surdos mudos, e agora a gente não usa mais essa expressão, a gente usa surdos, né? Então, com o passar do tempo, veio então modificando a terminologia. Então, existem as escolas fundadas por Lepê. Lepê foi muito importante na educação dos surdos, né? Então, é importante destacar essa figura. Em 1864 foi fundada a primeira universidade. Então veja só, nós temos uma linha histórica, né? Pedro Ponce de León foi o primeiro professor a ensinar os alunos surdos, mas Ponce de León só ensinava os nobres, né? E focava muito no alfabeto manual. Lepê não, Lepê ele vem fundar a primeira escola pública, né, em Paris para os surdos, né? E na data da sua morte ele já havia fundado 21 escolas. Então Lepê foi muito importante. E depois a gente tem a primeira universidade e até hoje ela existe. Foi em 1864. A primeira universidade foi a Universidade de Gallaudet, em Washington, nos Estados Unidos. E foi um sonho de Thomas, né, Gallaudet, e quem realizou esse sonho foi o filho dele, Eduardo Gallaudet, e fundou a primeira universidade. A primeira universidade nacional para os surdos, que está nos Estados Unidos, né? E muito interessante a gente conhecer um pouco dessa universidade, porque é a única universidade do mundo que é toda pensada e estruturada para os surdos, né? Veja só, uma instituição privada, ela conta com o apoio direto do Congresso, né, que autorizou essa escola a se realizar. A primeira língua, como é nos Estados Unidos, é a SL, né? Porque assim, a língua de sinais, ela não é universal. Cada país tem a sua língua. Então, no Brasil nós temos a língua de sinais, a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, mas lá nos Estados Unidos a gente tem a língua de sinais americana, que é a SL. Na França, a língua de sinais francesa. E assim, cada país tem a sua língua. Nós temos algumas características, né, alguns sinais, a gente fala que são empréstimos linguísticos, né, da língua de sinais francesa, porque o nosso primeiro professor de língua de sinais aqui no Brasil, ele veio da França. Então, a gente traz um pouco a questão da língua francesa, mas é diferente. A gente tem alguns empréstimos também da língua de sinais americana, por exemplo, ó, dedo indicador aqui na boca. Esse sinal é vermelho, é o mesmo sinal de vermelho lá para a língua de sinais americana. Então, empréstimo linguístico é isso. Por exemplo, pendrive, notebook, né, que são palavras que a gente fala no português, que não é do português, né? Então, na Libras a gente também tem esses empréstimos, mas as línguas são diferentes, elas não são universais. Então, você aprendeu Libras aqui no Brasil, chegou lá nos Estados Unidos, começou a se comunicar com o surdo, com certeza você vai encontrar as advergências aí, porque é outra língua, né? Algumas coisas talvez você vai compreender, mas é outra língua. Então, a Libras não é universal, cada país tem a sua língua. E lá na Universidade de Gallaudet, a primeira língua oficial é a língua de sinais, né? Que coisa interessante isso. E a segunda língua é inglês. É como se fosse aqui no Brasil a primeira língua oficial a Libras e a segunda o português, né? Para eles lá. Então, a primeira língua oficial de comunicação dentro da universidade é a língua de sinais e a segunda é o inglês. A prioridade é para estudantes surdos, né? Para estarem ingressando na universidade. Porém, eles também admitem a cada semestre um pequeno número de alunos ouvintes, né? Ouvintes somos nós, né? Que falamos, que escutamos e tal. E o surdo, então, é o aluno que tem alguma deficiência auditiva.
Atualmente ele conta com cerca de 2.000 estudantes e lá eles têm cursos não só de graduação, mas também de pós-graduação. E 25% desses alunos cursam pós-graduação. Eles oferecem também educação primária, né, até o doutorado. Há cerca de 40 carreiras distintas em praticamente todas as áreas do conhecimento. E em 1988, um surdo é eleito reitor da instituição, que foi o King Jordan, e a partir daí, então, houve-se o processo de reforma administrativa para que pelo menos 51% dos cargos de direção da universidade fossem ocupados por surdos. Olha só que legal, né? Além da universidade ela ser totalmente pensada para os surdos, além de abrir, né, as portas para que os surdos possam ingressar, o corpo docente, né, a parte administrativa também tem esse olhar para que, de fato, as pessoas que trabalhem ali sejam também surdos, né? Então, a Universidade de Gallaudet, ela vem trazer essa ajuda, né, essa contribuição para a educação dos surdos nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem um marco histórico muito importante também na educação dos surdos, que foi o Congresso de Milão. O Congresso de Milão ele acontece em 1880 e é um marco na educação de surdos porque foi se reunido alguns educadores, né? E esses educadores de surdos queriam definir um método de ensino, para que se de fato seguisse um padrão. E nesse momento desse congresso, foi-se colocado o oralismo, de um lado, né, onde se faz com que o aluno surdo desenvolva a fala, né, que busque somente o desenvolvimento da fala. E se colocou do outro lado a língua de sinais, né, que é a modalidade visoespacial da língua. E nesse momento, então, naquele congresso, resolveram em 1880 que não se utilizaria mais língua de sinais, que todas as escolas, que todos os educadores deveriam obrigatoriamente ensinar apenas o oralismo. Não se utilizaria mais a língua de sinais. E aí esse Congresso de Milão, ele vem de uma certa forma reprimir o surdo que não tinha direito de se expressar e que era obrigado a utilizar essa filosofia educacional do oralismo que impunha com que ele desenvolvesse a fala, né? Por isso que esse Congresso de Milão é um marco histórico na educação dos surdos. Depois, né, percebeu-se que o oralismo foi uma filosofia que não atendia à identidade, à cultura surda. Foi uma filosofia que veio a fracassar, né? E aí não se utilizou mais o oralismo com o tempo, foi se percebendo que, de fato, a filosofia educacional, né, aquilo que atendia o surdo era a língua de sinais. E a gente tem a figura do William Stockel, em 1960, que foi um estudioso da língua gestual, né, igual eu falei para vocês, que antigamente a gente falava língua gestual, mas agora a gente fala língua de sinais, americano em Gallaudet. Então ele foi professor, né, da Gallaudet, publica o livro Estrutura da Língua de Sinais, considerando a língua de sinais como uma língua natural. É muito importante os estudos do Stockel, porque ele reconheceu a língua de sinais como língua, né? Ele fez as análises que a gente fala hoje, linguisticamente falando, que uma língua tem que ter. Então, a grande ciência que estuda todas as línguas do mundo é chamada de linguística. E aí ela vai estudar a morfologia, a sintaxe, a semântica e a fonologia de todas as línguas. Então, a morfologia é como as palavras se dão na língua, no caso da Libras, os sinais. Então, Stockel faz isso. Ele fala assim, não, a língua de sinais é uma língua. Ela tem uma estrutura igual a qualquer outra língua, só que ela tem uma modalidade diferente. Ela é visoespacial, ela não é oral auditivo, né? Mas ela é uma língua. Então, Stockel vai fazer esses estudos linguísticos e provar que a Libras é uma língua. E não é gestos, e não é mímicas, não, é uma língua. Ela tem sintaxe. O que é sintaxe? É o estudo das frases. A Libras tem frases, só que elas não acontecem igual ao português. O português a gente tem uma linearidade que a gente fala, né? Vem o pronome, depois pode vir um objeto, depois o verbo e assim sucessivamente. Na Libras não, a Libras a gente não tem preposição, né? A gente não usa de, não usa no, os verbos são no infinitivo, mas a gente tem frases, e a gente fala que é uma simultaneidade, né? Que é diferente do português, mas ela tem as suas características estruturais de uma língua. Por exemplo,
nós temos o sinal de amor, que é esse sinal que a gente faz aqui no peito, né? Amor, né? Então, no português, se eu for dizer eu amo, ele ama, nós amamos. Então, a gente vê que a conjugação com o verbo e o pronome muda. Na Libras, não muda. Eu vou fazer eu amar, ele amar, nós amar. Os verbos são no infinitivo, né? Infinitivo a gente fala que termina com ar, er ou ir. Não tem conjugação na Libras. Você viu? Não mudou. Todos os pronomes que eu usei, eu, ele ou nós, não mudou o sinal. Na Libras a gente não tem conjugação. E aí, se for, por exemplo, passado, presente, futuro, a gente pode fazer, dependendo da frase, a marca de passado, né? A marca de futuro, né? Ou com marcas temporais, por exemplo, com o sinal de ontem, né? Que daí o surdo já vai entender que é passado, o sinal de hoje, de agora, né? Que ele vai entender que é presente. Então, na Libras, ela é língua, mas tem a sua estrutura diferente por ter uma modalidade diferente. E a semântica? Tem a questão do sentido. Semântica é o estudo do sentido. No português, por exemplo, a gente tem a palavra passageiro. Se eu falo a frase, o nosso amor foi passageiro, o passageiro subiu no ônibus. Nas duas frases, a gente tem a mesma palavra, a gente tem o mesmo som, escreve da mesma forma, mas são sentidos diferentes. O nosso amor foi passageiro, significa que o nosso amor foi rápido, aconteceu de uma maneira rápida. O passageiro subiu no ônibus é a pessoa que subiu no ônibus. Então, são sentidos totalmente diferentes. Na Libras também tem isso. Tem sinais que, dependendo como nós fazemos, muda o sentido completamente, né? E a fonologia? A fonologia acontece no meio das configurações de mão, uma maneira diferente de expressão, mas também tem um estudo desses sons. Então, o Stockel vai mostrar isso, ele vai mostrar nos seus livros, nas suas pesquisas, que a Libras é uma língua, que ela tem uma estrutura e que ela deve ser considerada como língua de sinais e não linguagem, e não gesto, e não mímica, né? Então, ele marca essa fase da Libras, enquanto da Libras, no caso da língua de sinais, né? Para nós a Libras, mas para ele era SL. Mas ele vem contribuir para as demais línguas que se estruturam ao longo do tempo, né? Bom, a proposta de atividade, de conteúdo e de atividade dessa semana seria essa. Eu vi que teve alguns que tiveram dificuldade de entrar na sala. Eu não sei se eu disponibilizei o link errado, talvez, lá no guia, acho que aconteceu isso. O link estava diferente, que eu postei depois que eu vi no grupo do WhatsApp. Aí eu postei o link. Sim, professora, a gente não estava conseguindo entrar com um outro link. Aí a Carla mandou o novo link, aí a gente conseguiu entrar. Ah, entendi. Mas será que então o link estava errado na plataforma? Talvez. Talvez foi isso que ocorreu. Mas quem perdeu o começo da aula não tem problema, que eu sempre estou gravando, né? E aí vocês podem estar olhando depois a gravação no YouTube. O que eu disse também no início da aula foi a proposta do guia de estudos, né? Que essa semana seria trabalhar essa questão dos avanços educacionais dos surdos, né? Que eu estava explicando aqui para vocês. Propus a leitura complementar, que é o texto das principais metodologias utilizadas na educação de surdos no Brasil. E essa semana é o nosso primeiro questionário avaliativo, né? Então, esse primeiro questionário avaliativo, ele consiste nos conteúdos da primeira e da segunda semana. Então, todo o material que a gente elaborou, que a gente estudou, né, que eu postei lá para vocês na primeira e na segunda semana, é o que vai cair nesse primeiro questionário. São 2 tentativas, e a que você tirar uma maior nota é a que vai ficar para avaliação, né? Então, leiam lá o material, assistam os vídeos, né, das explicações, para que vocês consigam, de fato, responder o questionário. Há alguma dúvida sobre conteúdo ou alguma dúvida sobre a disciplina? E eu vou checar os outros links das outras semanas para não acontecer isso de novo, tá? Talvez foi colocado o link errado lá. Alguma situação que vocês queiram pontuar ou colocar, eu deixo aberto aqui para vocês.
Pode levantar a mão ou abrir o áudio, né? Se ficou alguma dúvida também em relação a algum conteúdo, alguma coisa que vocês não entenderam quando leram lá o material. Gleice, pode abrir seu áudio. A Gleice levantou a mão, quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? A Gleice está com a mão levantada, quer comentar alguma coisa? Ah, entendi. Você quer escrever aqui no chat, já que não está saindo seu áudio? Aí eu faço a leitura. Preciso falar sobre inclusão na faculdade onde eu trabalho. Sim, mas qual que seria a dúvida? Então, depende da inclusão de quem, né? Porque, assim, é a inclusão do surdo ou é a inclusão de todos, né? Porque, assim, eu estou ministrando aula numa outra pós-graduação e a disciplina que eu estou ministrando é práticas inclusivas, né? Práticas inclusivas. E aí é muito interessante porque a inclusão ela não é focada somente no surdo. Porque, por exemplo, um surdo hoje, para ser incluso em sala de aula, o que, que ele precisa? Primeiro, o intérprete, né? Que como que ele vai conseguir ali se comunicar, entender. E outra coisa, esse surdo que chegou na sala de aula sabe Libras? Porque também não vai adiantar um intérprete interpretando em língua de sinais se o surdo não sabe Libras. E aí a importância do professor de Libras, né? Nós tivemos aqui no IFMT Campus Juína uma aluna surda, ela esteve conosco durante 3 anos do curso técnico em meio ambiente. Eu, professora de Libras, e tínhamos um intérprete. Ela nos horários vagos, né? Ela estudava Libras comigo e eu ensinava ela o português na modalidade escrita, porque os surdos, assim, alguns surdos têm dificuldade no português, justamente porque a estrutura da Libras é diferente. Então, você vê ali a marca, né, do verbo, tudo. Há surdos que conseguem desenvolver muito bem o português, mas outros que precisam de um acompanhamento mais de perto, né? Então, ela estudava comigo Libras, apesar de ela saber Libras, né? Mas aí a gente aprimorava ali, porque, por exemplo, quando um surdo chega numa escola técnica, tem muitos sinais técnicos que ele não sabe, porque ele não usava no dia a dia, né? Muitos sinais que ele precisa aprender. Então, ela estudava comigo e quando chegava lá na interpretação em sala de aula, ela já estava mais, assim, capacitada para aquilo, né? Então, quando você fala de inclusão, a gente tem que pensar, que tipo de inclusão, né? É só para o surdo? Porque daí, de fato, a gente vai ter uma adaptação. Agora, se você pensa, por exemplo, uma deficiência física, qual que é a inclusão de um deficiente físico? É a acessibilidade, né? É a questão dos locais, banheiro acessível, né? Mais ali uma questão motora. Qual que é a inclusão do aluno com autismo, né? Hoje a gente está falando muito atualmente na questão do autismo, né? Antigamente não se era tão falado, né? Hoje a gente vê esse olhar para
para o autismo que não se tinha um tempo atrás, né? Como um aluno com autismo se sente incluído dentro da sala de aula. Hoje é direito, quando for diagnosticado um aluno com autismo, que ele tem um auxiliar que acompanhe ele. Porque assim, quando a gente começa a estudar o autismo, a gente vai ver que há particularidades muito diferentes, né? Tem alunos que surtam, tem alunos que mordem, tem alunos que são agressivos, tem alunos que não são, tem alunos que só uma questão mais assim de atenção. Então, são diferentes tipos, né, e graus de autismo, assim como a surdez também. Tem a surdez severa, tem a surdez média, tem a surdez leve, são diferentes, né? E aí, hoje, tendo esse laudo, é direito da criança ser acompanhada por um auxiliar. Quando se tem alguma deficiência motora, sem um braço, uma perna, qual que é o direito? A gente tem as tecnologias assistivas, né? As tecnologias assistivas são, por exemplo, uma mão motora, uma perna motora que vem auxiliar. Um cego, a gente tem um material em braille, né? Então, a inclusão a gente tem que pensar para quem, né? Se é para todos, né? Ou não. E aí eu peço para você encaminhar para mim, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, e aí você manda para mim essa demanda, porque apesar de que eu acho que também tem na plataforma. Porque daí eu respondo seu e-mail com os materiais, né? E se você quiser material de inclusão de todas nessas, não de todas, né? Mas um geral, eu tenho esse material justamente dessa disciplina que é muito bacana, tem vídeos também, que eu acho que vão te ajudar. Porque a inclusão, se for a gente pensar em cada tipo de deficiência, né? Tem que ser um olhar. Por exemplo, e se chega um surdo cego? Porque a Libras, ela é visual, né? E se chega o surdo cego, ele precisa de um intérprete que seja especializado na surdo-cegueira, porque ele vai fazer a Libras na mão, ele vai usar o tato, né? Porque o surdo cego não vê. Então não adianta ele ficar lá interpretando na frente se o surdo cego não vê. Então o tato é o meio de mecanismo, né? Tem o guia intérprete, tem diversas situações. Deixa eu olhar aqui. Qual a diferença do trabalho efetivo do professor de Libras e do intérprete de Libras? Na verdade, Luzinete, a gente tem 3 profissionais, né? A gente tem o professor de Libras, o intérprete de Libras e o tradutor de Libras, né? A gente tem 3 profissionais, mais assim, focados na língua de sinais, né? O professor de língua de sinais é aquele profissional que ensina a língua de sinais. Esse é o meu papel. Eu ensino língua de sinais. Aqui no IFMT, eu ensino língua de sinais para graduação e para pós-graduação. Então, o meu papel é chegar em sala de aula e ensinar. Pode-se ensinar tanto para ouvintes, né, como para surdos, né? No caso meu aqui no IFMT, eu ensino língua de sinais para ouvintes. Quando a gente teve a aluna surda, eu também ensinava para ela. Mas o papel do professor de Libras é ensinar a língua de sinais. E aí aquela questão didática, né? A gente busca metodologias de ensino, né? E enfim, a gente vai dinamizando, né? Aqui no IFMT, tanto desde cursos de extensão que a gente ministra em Libras, também os cursos mais intermediários, avançados, que pega lá classificador, sistema anafórico, né? O ensino de uma língua. O intérprete da Libras, ele vai interpretar a língua. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um intérprete aqui nesse momento, ele estaria a todo momento ali interpretando na Libras para que o surdo pudesse compreender. Tanto ele pode interpretar na Libras ou fazer o inverso, que é dar a oralização, dar voz. Nós tivemos um evento aqui no IFMT Campus Juína, que foi o primeiro encontro de cultura surda e Libras do IFMT. Na época, a gente trouxe palestrantes surdos, veio do CACIES de Cuiabá e veio da Universidade Federal de Santa Catarina. Os palestrantes eram surdos, então eles se comunicavam por meio da Libras. O nosso público, a maioria deles eram ouvintes. Então, o que os intérpretes faziam? Eles davam voz, né? Então, quando o surdo estava lá palestrando, eles pegavam o microfone e davam voz. Então, a interpretação, ela é simultânea. Então, eu estou aqui me comunicando, o intérprete está interpretando. Isso que acontece em sala de aula também, por isso que o surdo precisa do intérprete. Enquanto o professor está lá falando na língua oral auditiva, né, no português, o intérprete está interpretando na língua de sinais. E o tradutor, ele foca na questão escrita. O tradutor não é uma tradução simultânea, né, ali naquele momento. Ele pode, por exemplo, pegar um vídeo, depois passar esse vídeo da Libras para o português, ou do português para Libras, né? Então, é algo que pode se fazer posterior, é mais focado para a escrita, né? Que é a tradução
que é ser um tradutor para Libras, né? Então, o intérprete, ele tem esse papel fundamental, né, de estar ali interpretando simultaneamente a fala. O professor tem de ensinar e o tradutor, então, ele traduz mais focado para a escrita. A Marcilene, aqui na minha cidade tem curso de balé pela prefeitura gratuito e tem inclusão. Tem criança de deficiência visual que fez uma apresentação linda, ele foi até no Festival de Peças da cidade de Cáceres. Ah, que bacana, né? Eu acho muito interessante quando essas atividades, né, gratuitas principalmente, e que tem esse olhar para a pessoa com deficiência, né, indiferente da deficiência. Veja só, aqui no IFMT, quando nós tínhamos a aluna surda, a professora de artes da época desenvolveu uma apresentação muito bonita, inclusive eles foram até para Brasília apresentar, né, num evento que teve do IFMT, e a aluna surda conseguiu, de fato, desenvolver a apresentação. Era uma música que eles dançavam de uma maneira assim diferente, né, com sons assim, e ela conseguiu desenvolver por quê? Primeiro com a ajuda do intérprete, segundo por causa das vibrações, né? Ela usava aparelho, fazia também leitura labial e com as vibrações ela conseguiu se expressar maravilhosamente bem. Então, as práticas inclusivas, né, elas geralmente acontecem quando a gente recebe um aluno com algum tipo de deficiência, né? E aí a escola vai buscar se adaptar àquela situação, que são inúmeras situações que podem se aparecer hoje na escola, né? O deficiente físico, o deficiente visual, né? Alguma deficiência voltada para o autismo, como já foi falado, né? O surdo, propriamente dito, alguma deficiência motora, enfim, né? E daí a escola vai buscar essas práticas inclusivas para que, de fato, o aluno se sinta inserido em sala de aula, né? E aí a gente também tem os auxílios, né, educacionais, né, que a gente fala que são as salas de recursos que algumas escolas têm, onde no contraturno o aluno vai ali, e ali na sala de recursos ele pode aprender, por exemplo, Libras, né, se for um aluno surdo, né, que tem um especialista ali para estar, o professor para estar auxiliando ele, que o ideal hoje a gente fala, né, que é o bilinguismo, né, o aluno aprender a Libras, mas ele aprender o português por meio da Libras, ou seja, que a primeira língua dele seja Libras, e a partir da Libras ele vai aprendendo as outras disciplinas, e que o português seja aprendido na modalidade escrita. Hoje a gente fala até de uma pedagogia surda, né? Essa pedagogia surda é isso, é que a Libras seja sempre a língua oficial do surdo, que por meio da Libras é que ele vá aprendendo todas as demais disciplinas, né? E aí a gente tem também a questão das escolas, né, que em alguns lugares são as APAES, né, a Pestalozzi, que também é garantido em lei que os alunos possam estar procurando essas escolas para ajudá-los de fato, por exemplo, no caso do surdo, que ele tem essas aulas de Libras para ajudar nessa inclusão do aluno dentro da sala de aula. Mandar no grupo do WhatsApp o material. Eu estou num grupo de WhatsApp, agora eu acho que são só de tutores, então eu vou mandar o material lá no grupo, e aí depois vocês compartilham, tá? Melhor do que mandar no e-mail, então. Eu vou baixar meu material e encaminho lá sobre essas práticas inclusivas da educação dos surdos, né? Mas hoje a tendência que a gente vê, assim que vem, né, nos últimos estudos sobre práticas inclusivas na educação especial, né, na educação das pessoas com deficiência, é voltado para as tecnologias assistivas, né? O que é as tecnologias assistivas? São esses estudos tecnológicos mesmo para ajudar cada vez mais o aluno estar incluso, né? Então, por exemplo, quando ele vai fazer uma aula que tem ali um computador, que tem aquela tecnologia de ampliar, né? Se ele tem alguma questão de visão, se tem alguma questão motora, alguma tecnologia que ajude ele na mão ali, enfim, essas tecnologias assistivas é o que vem em alta, né? Que é o que a tecnologia vem ajudar para que aquele aluno se sinta incluído em sala de aula. Na questão da surdez, com certeza são as traduções dos materiais em Libras, né? Porque hoje, por exemplo, se eu for trabalhar literatura, né, que a gente trabalhava bastante literatura com os alunos surdos, alguns livros de literatura são traduzidos em Libras, outros não, né? Então,
A Libras, ela pode ser expressada de qualquer forma, uma piada pode ser contada em Libras, uma poesia pode ser expressada em Libras, mas a gente precisa desses materiais traduzidos, né, para a língua de sinais, né, um livro didático, por exemplo, né, e aí é necessário esse material didático voltado para o surdo, né, então essas tecnologias assistivas vêm de encontro a essas particularidades da pessoa com surdez, né. Marcelene, penso assim nos pais, temos que buscar para termos essa inclusão, falo por ser mãe de criança com TDAH, buscar direito nossos filhos, pois temos família, luta pelo direito dos seus filhos, assim a pessoa perde, pois nós pais não vamos estar presentes na vida deles por todo o tempo, temos que ensinar eles presente dentro da sociedade, falo isso para o meu filho. A questão é assim, quando a gente fala de inclusão, apesar de a gente estar falando de educacional, mas a gente pensa numa inclusão na sociedade, né? Se eu voltar para a questão do surdo, se ele chega num Detran, por exemplo, para ver alguma questão ali pública, né? Ou se ele chega num cartório, esses locais públicos, tem intérprete para ele? Né? Como que ele vai se comunicar? Ele vai escrever? Ele vai ficar fazendo gesto, mímica lá? Então, quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, a gente pensa na inclusão, sim, no ambiente educacional, mas também na inclusão na sociedade, né? Como que essa pessoa vai viver de uma maneira mais tranquila possível, né? Mais tranquila possível. Por exemplo, hoje o surdo tem o sinal, que é aquela orelha em azul, né, que identifica que a pessoa é surda, que coloca no carro, né, tem essas identificações que são necessárias também para que quando se perceba que tem essa pessoa com essa deficiência, já possa, então você tem um intérprete já disponibilizar, tem todas essas situações. E é claro que a inclusão e essas práticas inclusivas para os pais, né, é extremamente necessário, né, e na escola também, porque é ali que a criança passa boa parte do tempo dela, é ali que a criança tem essas questões afetivas, né, de interação, de comunicação, e uma coisa muito importante é a qualificação dos profissionais, né, e aí a gente volta para vocês que estão fazendo uma pós-graduação, porque vocês podem ser futuros professores de Libras, vocês podem ser futuros auxiliares. Então, por exemplo, se você pega uma criança com autismo e você é um auxiliar desse aluno com autismo, mesma coisa de um intérprete do aluno surdo, não vem com manual escrito, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho 3 irmãs, cada uma é de um jeito. Até gêmeos são diferentes, né? Então, as deficiências também. Você tem 2 crianças com autismo, você tem 2 surdos, eles são diferentes. Então, quando você é auxiliar, se você for um intérprete, você vai ter que se adaptar àquela realidade. Por isso que hoje, por exemplo, no IFMT, a gente fala que quando chega uma pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, a gente elabora um PDI. O PDI é um plano individual feito especialmente para a particularidade daquele indivíduo. Porque, por exemplo, tem autismo que a gente está muito sendo comentado, né? Tem aquela criança que é autista que ela vai precisar de um auxiliar porque ela tem um déficit de atenção. Então, qualquer coisa tira a atenção dela. E em sala de aula, a gente precisa ter aquela atenção no professor, na explicação. Tem aquele tipo de autismo também que pode ser assim, ter surtos, né? Em que fica muito nervoso, fica muito agressivo. Tem aquele tipo também que pode ser aquele que se isola, que não tem uma interação, que fazer um trabalho em grupo é muito difícil, que apresentar um seminário é muito difícil. Então, são diversas situações, né? Então, esse olhar humano, né, que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com a pessoa com deficiência, o surdo, por exemplo, como que é esse surdo que chegou até mim? Ele aprendeu língua de sinais? Como que é a família? Porque a família buscou aprender língua de sinais, né? Porque às vezes o que acontece? O pai e a mãe não é surdo. E aí nasceu uma criança surda. Será que os pais buscaram aprender uma nova língua para ajudar o filho a se desenvolver na sociedade e mostrar para ele, olha, a língua de sinais é sua língua, é seu direito, a sua identidade, a sua cultura surda, né? Então tem também isso dos pais. É claro que às vezes, por exemplo, a gente quer que eu tenho 2 filhas, né? A gente quer que nossas filhas vivam o melhor possível, que tenham saúde, né? Que consigam se desenvolver na sociedade, que busquem seus sonhos, que sejam felizes. E aí, quando a gente recebe alguma notícia relacionada a alguma deficiência, a gente sabe que vão ter barreiras e lutas maiores para serem enfrentadas, né? É igual quando você chega no ambiente e não tem um intérprete, é uma luta, é um direito. É direito do surdo, mas nem todos os lugares oferecem esses profissionais, né?
Mas o que a gente tem que buscar é sempre incentivar, e a gente busca também essa questão dos nossos alunos, é assim, busca seus direitos, luta por eles, e que vocês busquem viver mais felizes possíveis nessa luta, né? E nunca baixar a cabeça, porque senão o governo não faz, né? Por exemplo, não tem intérprete, deixa lá o aluno jogado. Não é assim. É direito, vão atrás de um intérprete. É direito do aluno. Chegou o aluno com autismo, está aqui o laudo, né, um laudo médico, não tem auxiliar. Interessa. Em lei, é direito, tem que buscar. Eu sei que é uma luta, é aquela. Infelizmente, o governo às vezes não colabora, mas se é direito conquistado, a gente tem que lutar por eles, né? E a inclusão ela acontece de maneira coletiva. A inclusão ela não é individual. Eu, professora Mileide, se chegar um aluno surdo para mim, eu não vou conseguir incluir ela na escola sozinha. É um trabalho coletivo. Eu preciso da ajuda de todos os docentes, eu preciso da ajuda do intérprete, eu preciso da ajuda administrativa, do diretor, do coordenador, todo mundo tem que estar junto, da família. É um trabalho coletivo, para que de fato esse jovem, esse adolescente ou essa criança se sinta acolhida e incluída no ensino regular. Né? Então, é um trabalho coletivo. Né? Eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho. A gente faz a nossa parte e a gente conta com a colaboração de todos. E isso para qualquer aluno com qualquer tipo de deficiência, né? Porque a gente precisa de um trabalho coletivo. E a família é primordial, né? A família é primordial nesse desenvolvimento da inclusão. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma colocação? Obrigada, Gleice. Eu vou disponibilizar o material lá no grupo do WhatsApp e depois vocês podem estar esparramando aí. E se tiverem mais alguma situação, na próxima aula de quarta-feira, né, estou aí à disposição para vocês estarem sanando. Lá na nossa próxima semana, então, eu já coloco para vocês os fundamentos filosóficos da educação de surdos. A gente vai trabalhar um pouco mais focado para a história também da educação de surdos no Brasil, né? Comunicação total. A gente vai falar um pouco também o que foram essas filosofias. Então, leiam o material da próxima semana, tá? Responda o questionário e qualquer coisa estou à disposição. Obrigada por estarem conosco nessa noite, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.